Oi, pessoal, tudo bem? Passando aqui para mais uma aula, né? Hoje, aula voltada para o pessoal de monitor de educação infantil. Vamos falar um pouquinho sobre as questões de noções básicas do Sistema Único de Saúde. Então, vamos lá. Primeiramente, né? Nós precisamos entender que o Sistema Único de Saúde, o SUS, ele é um sistema dos mais complexos de saúde pública do mundo. Tá? O SUS, apesar de vários problemas que nós sabemos que o SUS tem, principalmente dentro dos municípios, né, o SUS ainda é um sistema de saúde extremamente complexo e a estrutura do SUS ela é invejada por muitos países do mundo. Tá? Nós vimos aí principalmente o SUS tendo que lidar com uma situação complicada, que foram o período de Covid, né, principalmente ali o primeiro ano e meio de Covid, né, 2020 todo, o começo de 2021, nós observamos que o SUS teve que lidar com muitos problemas. O ano de 2020, do meu ponto de vista, foi um ano que o SUS teve que mostrar muito trabalho e conseguiu lidar, dentro das limitações, com uma situação extremamente complexa que não se vê todo dia, né, que é uma situação pandêmica. E imagine só, um país do tamanho do Brasil, com dimensões continentais, o quão complexo é, né, gerir as questões relacionadas à saúde. Então, é um sistema extremamente complexo que abrange, né, desde simples atendimento para avaliação de pressão arterial, né, por meio do que nós vamos chamar de atenção primária, e é muito importante essa atenção primária, né, até a transplante de órgãos, né, garantindo assim um acesso integral, universal e gratuito para toda a população. Por quê? Porque nós podemos observar lá na Constituição Federal, saúde sendo um direito de todos, presente aqui no artigo 5º, nós estamos falando que a saúde nada mais é do que um direito. Deixa eu melhorar aqui. Estamos falando que a saúde é um direito e uma garantia de caráter fundamental. A saúde, sendo um direito de todos e dever do Estado, faz com que essa saúde seja um direito e uma garantia fundamental pautada lá no artigo 5º da Constituição da República. Com a criação do SUS, né, foi possível, né, proporcionar acesso universal ao sistema público de saúde sem discriminação. E isso é muito importante porque esse acesso à saúde, né, de modo universal, ele é para todos, sem discriminação, sem qualquer tipo de limitação. Se nós pegarmos um exemplo, o sistema de saúde americano, você tem que pagar para usar. Né? Então não tem um sistema que nem o do Brasil. Então, apesar dos problemas que todo mundo sabe que existe no SUS, o SUS ele é composto por profissionais extremamente competentes, que garante um acesso universal a todos sem qualquer tipo de discriminação. Pelo menos é o que a lei menciona. Né? Então, apesar das vezes os atendimentos no SUS serem demorados e tudo mais, o importante é que esse acesso ele seja universal e, principalmente, aconteça de modo gratuito, sem qualquer tipo de discriminação. Voltando aqui ao texto, a atenção integral à saúde, e não somente aos cuidados assistenciais, passou a ser um direito de todos os brasileiros, desde a gestação, por toda a vida, com foco na saúde, com qualidade de vida, visando a prevenção e promoção da saúde. Isso aqui é um ponto muito importante, porque nós aqui, não somente os cuidados assistenciais, okay? Então, não, o SUS ele não serve apenas para dar uma assistência na parte de saúde, mas todo e qualquer tipo de cuidado o SUS tem que fornecer. Então, aqui, desde a gestação até a morte, o SUS precisa dar essa cobertura para a pessoa. E aqui é desde um tratamento de dor de cabeça, uma diarreia, até mesmo um tratamento odontológico, até as questões mais complexas, como transplante de órgãos, por exemplo, né? Como nós já mencionamos aqui. A gestão das ações de serviço de saúde devem ser solidárias e participativas. Deve ser solidária e participativa entre os 3 entes da federação: a União, os estados e os municípios. E não vamos esquecer aqui do nosso querido, né, Distrito Federal, ok? Então, a gestão
das ações da saúde deve ser feito de modo solidária entre os 3 entes da federação, União, os estados e os municípios, e o Distrito Federal, que entra aqui como sendo um estado e também entra como sendo um município, tá bom? A rede que compõe o SUS é ampla e abrange tanto as ações quanto os serviços de saúde. Engloba o que tanto? Atenção primária, então anota aí se você está tomando nota, né? As ações, elas englobam o quê? Englobam a atenção primária, a atenção média e de alta complexidade. Além disso, os serviços de urgência e emergência, atenção hospitalar e as ações e serviços de vigilância epidemiológica, sanitária e ambiental e assistência farmacêutica. Então, tudo isso aí você toma nota, ok? E aí nós verificamos aqui um avanço, ok? Qual foi esse avanço? Esse avanço que veio dentro da Constituição Federal de 1988, que menciona o seguinte, que menciona esse ponto que eu já trouxe para vocês agora há pouco, né? Eu já adiantei isso, né? A saúde é direito de todos e dever do Estado, né? No período anterior, como nós podemos observar aqui, antes disso, apenas 30 milhões de pessoas tinham acesso aos serviços hospitalares e a prestação, a assistência de saúde pública, ela somente abraçava os trabalhadores que eram vinculados à Previdência Social. Ou seja, somente quem era vinculado a essa assistência tinha serviço gratuito de saúde. Ou seja, quem não tinha, ou pagava do próprio bolso, ou tinha que recorrer a entidades filantrópicas. Então, observe que o avanço que a Constituição Federal de 1988 deu para a área de saúde foi simplesmente fantástica. Porque nós saímos daquela limitação de que o trabalhador precisava estar vinculado à Previdência Social para ter direito à saúde gratuita, e nós passamos aqui a ter um sistema de saúde que vai abraçar todos os brasileiros. Todo e qualquer tipo de pessoa, não só os brasileiros, qualquer pessoa que precisar do Sistema Único de Saúde, estando aqui no Brasil, vai poder ser abraçado, sendo brasileiro ou não, sendo vinculado à Previdência Social ou não, sendo trabalhador ou não, sendo cidadão ou não. Então, nota que a Constituição de 88, ela traz um avanço tremendo, mas também joga uma responsabilidade muito grande no colo do Estado, que é qual? Que é de fornecer um sistema de saúde completo e que atenda às necessidades da população, porque a partir de 1988, nós não temos mais um sistema de saúde que vai atender só 30 milhões. Nós temos um sistema de saúde hoje que ele atende mais de 203 milhões de pessoas. E ele precisa atender esses 203 milhões de pessoas da melhor forma possível e da mesma forma, sem qualquer tipo de distinção. Vamos agora mencionar um pouquinho sobre a estrutura do SUS, né? Como que o SUS é organizado, né? Então, o Sistema Único, ele é composto pelo Ministério da Saúde, e aqui a gente pode falar muito bem aqui, por exemplo, de uma pirâmide, né? Vamos desenhar aqui uma pirâmide, ok? Quem é meu aluno sabe que eu não sou muito bom de desenho, né? Mas no topo dessa pirâmide aqui nós temos quem? Nós temos o Ministério da Saúde, né? E aí, já vem aqui já para a primeira atividade, né? Deixa aqui nos comentários se você sabe o nome da nossa ministra da Saúde, ok? Da nossa ministra atual, 2023, né? A aula sendo gravada no dia 7/7/2023. Então, deixe nos comentários aqui quem que é atualmente aí a nossa ministra da Saúde, ok? Então, aqui nós temos no topo dessa pirâmide o Ministério da Saúde e logo, né, abaixo aqui nós temos, né, os estados e os municípios. Quando nós falamos que os estados estão aqui embaixo, eles estão por meio das suas secretarias, né? Então, as secretarias estaduais. Secretarias estaduais. Estaduais, no caso do Paraná aqui, né? A CESA do estado do Paraná. Abaixo delas estão as secretarias municipais. Ok? Então, essa é a organização, é a estrutura que nós temos dentro do Sistema Único de Saúde. Tá? E, inicialmente, aqui no topo da pirâmide,
nós temos o Ministério da Saúde, logo abaixo nós temos as Secretarias de Estado da Saúde e abaixo nós temos a Secretaria Municipal de Saúde, né? O Ministério da Saúde, ele vai funcionar como um gestor nacional do SUS. Então, ele vai normatizar, né, vai emitir normas, vai fiscalizar, vai monitorar e vai fazer principalmente avaliação política das ações que são feitas, tá? Em articulação com quem? Em articulação com o Conselho, ok? Então, o Ministério da Saúde, ele vai trabalhar em harmonia com o Conselho Nacional de Saúde, ok? De Saúde, né? O CNS, ok? Ele, além disso, né, atua também no âmbito de comissão intergestores tripartite, que nós vamos conversar daqui a pouco, para pactuar no Plano Nacional de Saúde. Integram a estrutura do Ministério da Saúde a Fiocruz, a Funasa, a Anvisa, a ANS, a Hemobras, o INCA, INTO e 8 hospitais federais. Então, guarde bem, dentro do Ministério da Saúde, nós vamos ter aqui a integração desses órgãos. Tá? Anotem eles aí. Fiocruz, a Funasa, Anvisa, ANS, Hemobras, INCA, a INTO e 8 hospitais federais. Por sua vez, dentro das secretarias estaduais de saúde, elas vão participar na formulação de políticas e ações de saúde, prestar apoio aos municípios em articulação com o Conselho Estadual de Saúde. Ou seja, a Secretaria Estadual, que nós observamos ela aqui em cima, ela vai prestar apoio ao município e vai trabalhar em conjunto com o Conselho Estadual de Saúde. E também vai participar da Comissão Intergestores Bipartite, que nós vamos conversar daqui a pouco, que é o CIB, tá? E o que vai acontecer aqui? Vai participar dessa Comissão Intergestores Bipartite para aprovar e implementar o Plano Estadual de Saúde. Então, enquanto o Ministério da Saúde ele vai trabalhar dentro da Comissão Intergestores, aqui o Ministério, as Secretarias de Estado, elas vão trabalhar junto e vão participar, né, integrar a comissão intergestores bipartite para quê? Para ter um plano estadual de saúde. Então, o Ministério da Saúde vai trabalhar no plano nacional e as secretarias de Estado vão trabalhar no plano de saúde do Estado. Por sua vez, as secretarias municipais, elas vão fazer o quê? Elas vão planejar, organizar, controlar, avaliar e executar as ações e serviços de saúde, em articulação com o Conselho Municipal. Então, por sua vez, as secretarias municipais, elas vão trabalhar com o Conselho Municipal de Saúde. Então, perceba que o Ministério da Saúde vai trabalhar com o Conselho Nacional, a Secretaria Estadual vai trabalhar com o Conselho Estadual e a Secretaria Municipal vai trabalhar com o Conselho Municipal de Saúde. Nesse processo de planejar, organizar, controlar e avaliar as execuções de ações e serviços dentro da esfera municipal e também vai atuar junto com a esfera estadual. Por quê? Porque nós não observamos aqui que a Secretaria Estadual vai trabalhar em conjunto com o município, a Secretaria Estadual ela tem que prestar um apoio ao município. Então, se o Estado vai prestar um apoio para o município, automaticamente a Secretaria Municipal vai ter que trabalhar em articulação com a esfera estadual. E juntos vão trabalhar no quê? Na promoção e implementação do Plano Municipal de Saúde. Então, nós temos um plano nacional, um plano estadual e um plano municipal de saúde, em que você vai estar fazendo o seu concurso público, tá certo? Continuando aqui, nós vamos ter os conselhos, que são exatamente esses aqui que nós conversamos, né?
o Conselho Nacional, o Conselho Estadual, o Conselho Municipal, e também tem as comissões, né? Então vamos lá. O Conselho de Saúde, no âmbito de atuação, seja ele nacional, estadual ou municipal, ele tem um caráter permanente. Isso aqui é muito importante. É um caráter permanente. Ou seja, ele sempre vai existir. Esse conselho ele não pode deixar de existir, ele não pode ser dissolvido. Por quê? Porque ele tem como característica ser permanente. E também vai ser deliberativo. Ele é um órgão, ou são órgãos, né? Porque nós estamos conversando aqui do Conselho Estadual, do Municipal e do Nacional. Então, eles são órgãos colegiados, que são compostos por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários. Ou seja, no município, vamos pegar um município, né, para ficar um pouco mais tranquilo. Então, se ele é composto por representantes do governo, então nós vamos ter representantes do município. Melhor, representantes do município? Não. Representantes do poder público municipal. Vamos ter também aqui representantes dos prestadores de serviço. Vamos supor o seguinte, o município ele tem um hospital particular, então esse hospital, né, esse hospital particular também vai fazer parte do conselho, o representante dele, né? Por quê? Porque esse hospital particular é um prestador de serviço hospitalar. Profissionais de saúde, né? Então aqui nós podemos ter os profissionais de saúde, né? Vários médicos, enfermeiros, né? Além disso, nós temos também usuários, ou seja, membros da comunidade. Ou seja, você que está me assistindo pode fazer parte do Conselho Municipal de Saúde? Pode. Em qual caráter? Depende. Se você for membro do poder público, pode participar como membro do poder público. Se for representante de prestadora de serviço hospitalar, pode participar. Se for profissional de saúde, pode participar. Ou pode participar como sendo membro da comunidade. Você pode participar do Conselho Municipal de Saúde nesse aspecto. No que os conselhos eles vão trabalhar? Eles vão trabalhar na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cuja decisão serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo. Ou seja, no âmbito municipal, essa comissão ela vai trabalhar na formulação de estratégias e vai fazer o controle da execução da política de saúde no município. Ou seja, vai verificar se o plano municipal de saúde está sendo efetivado, se ele está sendo aplicado do modo correto. Além disso, o conselho vai poder deliberar sobre a questão do uso do dinheiro do SUS dentro do município, cujas decisões elas vão ser homologadas pelo chefe do poder, ou seja, vão ser homologadas pelo prefeito. Além disso, cabe a cada conselho de saúde definir o número de membros, porém tem que obedecer a seguinte proporção. Vamos lá, e anotem aí também, tome nota. 50% de entidades e movimentos representativos de usuário. 25% desses membros tem que ser de entidades representativas dos trabalhadores da área de saúde e 25% de representantes do governo e prestadores de serviço conveniados ou sem fins lucrativos. Além disso, nós temos as comissões que eu mencionei anteriormente, né? Que nós temos a comissão tripartite, que é um local de negociação e pactuação entre gestores federais, estadual e municipal, relacionado aos aspectos operacionais do SUS. Então, aqui vai servir para isso. Os gestores federais, estaduais e municipais, eles vão se reunir e vão usar a Comissão Intergestores Tripartite, a CIT, para realizar negociação e pactuação entre esses gestores, levando em consideração os aspectos operacionais do SUS. A Comissão Intergestores Bipartite, conhecida também como CIP, ela vai também ser
um foro de negociação e pactuação entre gestores estadual, municipal e estaduais e municipais, quanto os aspectos operacionais do SUS. Aqui é a mesma questão, a CIB é a mesma coisa da CIT. A única diferença é que na CIT nós temos gestores federal, né? Ou melhor, o gestor federal. Enquanto na CIB nós não temos o gestor federal, nós só temos os gestores estadual e gestores municipais. Okay? O objetivo das duas é o mesmo. A única coisa que difere é que na primeira eu tenho o ente federal participando e na segunda eu não tenho. O Conselho Nacional de Secretário de Saúde, o CONAS, é uma entidade representativa dos entes estaduais e do Distrito Federal na CIT para tratar de matérias referentes à saúde. Ou seja, dentro da CIT, né, então nós temos aqui, né, vamos facilitar aqui, né, para ficar mais fácil aqui de entendermos essa questão. Então nós temos a CIT, então nós temos aqui a CIT, que como nós observamos ali, é o tripartite, né, temos aqui. A CIT, que é formada pelo gestor federal, o gestor, melhor, gestores estaduais e os gestores municipais. Então, a CIT é formada por essas três, composta por esses três representantes. Nota-se que o Conselho Nacional de Saúde, o CONAS, ele está dentro da CIT, tá? Então, ou seja, dentro da CIT, nós vamos encontrar o CONAS. Dentro do CONAS, nós vamos ter representantes dos estados e representantes do Distrito Federal. Nota-se que nós não temos aqui dentro do CONAS representantes do município. São apenas representantes dos estados e do Distrito Federal. E qual que vai ser a linha aqui, o objetivo? Vão tratar sobre matérias de saúde. Enquanto aqui, esses gestores, eles vão trabalhar sobre questões operacionais, no CONAS, o assunto não vai ser operacional. Não vão tratar sobre questões operacionais do SUS. Eles vão trabalhar sobre matérias relacionadas à saúde propriamente dita. Nós temos aqui também o COSENS, que vai ser o quê? Uma entidade representativa dos municípios, que vão tratar sobre matéria de saúde. Ou seja, os municípios eles não entram no CONAS, mas entram no COSENS, que vai ser formado pelos municípios, para tratar sobre o quê? Matéria de saúde. Então, guardem bem isso. A CIT é formada pelos gestores, o gestor federal, o gestor estadual, e os gestores municipais, que vão tratar sobre questões operacionais do SUS. Dentro da CIT, nós temos o CONAS, que vai ter representantes dos estados e representantes do Distrito Federal. Esses representantes eles vão falar sobre matérias de saúde. Por sua vez, dentro da CIT, vai ter também o CONSEMS. O CONSEMS vai ser um órgão, uma entidade representativa dos municípios que vão tratar também sobre matéria de saúde. Então, nós temos o CONAS, dos estados do Distrito Federal, que vão tratar sobre matéria de saúde, e vamos ter o CONSEMS, que vai tratar sobre matéria de saúde, só que relacionada apenas aos municípios. E, para terminar, perdão, não é o CONSEMS, né? É o CONASEMS, né? Também aí nós vamos ter o COSEMS,
que, como está escrito aqui, são reconhecidos como entidades que representam os municípios no âmbito estadual para tratar de matéria referente à saúde, desde que vinculados institucionalmente ao CONASSENS, na forma que dispuserem seus estatutos. Ou seja, o CONSENS, ele vai ser municipal, a primeira característica dele. Então, nós temos o CONSENS, que vai ser municipal, okay? Vai ter representantes, né, dos municípios, então vai ser municipal, e aqui representantes. E esse Conselho de Secretaria Municipal de Saúde, ele vai atuar no âmbito estadual, né? Vai ter uma atuação estadual. E vai ter como o quê? Vai tratar sobre matérias relacionadas à saúde, ok? Então, vai ter um âmbito estadual e vai trabalhar com matérias de saúde. Matérias de saúde. Então, cada estado vai ter o seu consenso, tá? Vai ter o seu consenso com os seus municípios, justamente para trabalhar sobre questões relacionadas à saúde no âmbito do estado, ok? Prosseguindo lá, vamos falar um pouquinho aqui, bem rapidinho, sobre os princípios do Sistema Único de Saúde, tá? Princípios do SUS. Quando nós falamos de universalidade, nós estamos falando que a saúde ela é um direito de cidadania de todas as pessoas. E cabe ao Estado assegurar este direito. Quando nós falamos que lá no artigo 5º a saúde é um direito de todos e dever do Estado, estamos mencionando que a saúde é universal. Ou seja, todas as pessoas têm que ter acesso às ações e serviços que devem ser garantidos a todas as pessoas, independentemente do sexo, da raça, da ocupação, da orientação sexual ou qualquer outra característica sexual ou pessoais. Isso é universalização. Equidade é buscando diminuir a desigualdade. Eu já mencionei, para quem já é aluno meu há mais tempo, sobre as diferenças sobre igualdade e equidade, né? A igualdade, a grosso modo, a igualdade é eu tratar todo mundo igual. E com isso tem um problema, porque eu tratando todo mundo igual, eu ainda não vou acabar com a desigualdade, ou melhor, eu não vou conseguir diminuir a desigualdade. Quando eu trato com equidade, aí eu consigo diminuir um pouco a desigualdade, porque na equidade eu vou tratar os iguais iguais, os diferentes diferentes, na proporção das suas diferenças. Ou seja, eu vou começar a olhar para a pessoa de modo exclusivo para o seu problema. Porque se eu tratar todo mundo igual, com igualdade, as diferenças elas vão continuar ainda, porque eu estou olhando todos da mesma forma. Com equidade, eu começo a olhar cada um pouquinho diferente e vou atender aquele justamente na sua limitação. Então, equidade é quando eu trato os iguais iguais e os diferentes diferentes na proporção das suas diferenças. Isso que vai ser equidade. Justamente buscando o quê? A diminuição da desigualdade. Equidade significa tratar desigualmente os desiguais, investindo mais onde a carência é maior. Ou seja, quem tem mais dificuldade, quem tem mais necessidade, precisa ter uma atenção maior. Isso é o atender com equidade, e o SUS precisa prezar por esse princípio. O último princípio é o princípio da integralidade. Esse princípio considera as pessoas como um todo, atendendo todas as suas necessidades. Para isso, é importante a integração de ações, incluindo a promoção da saúde, a prevenção de doenças, o tratamento e a reabilitação. Juntamente, o princípio da integralidade pressupõe a articulação da saúde com outras políticas públicas para assegurar uma atuação intersetorial entre diferentes áreas. Ou seja, aqui precisa ser integralizado com a saúde, a assistência social, a educação, com o esporte e lazer, com a cultura. Então, tudo isso, quando o SUS trabalha de modo integrado com essas outras áreas, o SUS ele tem uma potencialização no seu poder de acesso, no seu poder de atuação. Então, esses são os três princípios que o SUS precisa preservar. Bom, e o último ponto que nós vamos falar vai ser sobre
os princípios organizativos do Sistema Único de Saúde. E como princípios organizativos, nós também temos 3 princípios, tá? O primeiro deles é o princípio da regionalização e hierarquização. O segundo é descentralização e comando único. E o último princípio de organização é a participação popular. No que tange a regionalização e hierarquização, os serviços eles devem ser organizados em níveis crescentes de complexidade, circunscritos a uma determinada área geográfica, planejados a partir de critérios epidemiológicos e com definição e reconhecimento da população a ser atendida. A regionalização é um processo de articulação entre os serviços que já existem, visando o comando unificado dos mesmos. Ou seja, por esse princípio, nós temos que ter, primeiro, os serviços eles precisam ser organizados em níveis crescentes de complexidade. Ou seja, então, inicialmente aqui, eu vou ter o quê? Atenção primária. Aqui, eu vou ter aqueles serviços de média complexidade. Aqui, eu vou ter os de alta complexidade. E aqui eu vou ter, por exemplo, os transplantes, né? Então, percebam que nós temos o que aqui? Nós temos um nível, os serviços eles são prestados num nível crescente de complexidade. Né? E aqui, agora a gente pode ir um pouco para matemática, eu posso ter simplesmente aqui um plano cartesiano. Tá? Onde eu tenho aqui os níveis de complexidade, né? Iniciamos aqui, né? E aí nós temos uma crescente, né? Onde aqui se encontra o nível mais complexo, aqui se encontra a alta complexidade, aqui se encontra a média complexidade e aqui a atenção primária. Né? Então, nota-se que existe essa curva crescente. Além disso, quando nós falamos em hierarquização, deve proceder à divisão de níveis de atenção, a garantir formas de acesso aos serviços que façam parte da complexidade requerida pelo caso, nos limites dos recursos disponíveis numa dada região. Quando nós falamos de descentralização e comando único, a descentralização é redistribuir o poder e a responsabilidade entre os 3 níveis de governo. E quais são esses 3 níveis de governo? Federal, estadual, municipal. Então, é dividir essa responsabilidade em 3 níveis de poder, em 3 níveis de governo. Né? É justamente eu descentralizar. Ao invés de eu centralizar todo o serviço no ente federal, eu descentralizo. O estadual faz um pouco e o municipal faz outro pouco. Com relação à saúde, a descentralização objetiva prestar serviço com maior qualidade e garantir o controle da fiscalização por parte dos cidadãos. No começo da aula, eu mencionei que nós vivemos num país com dimensões continentais. Como que o ente federal vai conseguir prestar o mesmo serviço lá para o Acre e para o Rio Grande do Sul? Complicado, né? Existe uma distância muito grande aqui. Existe, além de uma distância muito grande, existem dores diferentes. O que necessita para o Rio Grande do Sul pode não ser a mesma coisa que precisa do Acre e vice-versa. Ou seja, se nós tivéssemos um sistema centralizado, o ente federal não ia conseguir prestar de modo adequado e com qualidade esse serviço para todas as pessoas. Por isso que faz o quê? Descentraliza. Ou seja, o federal faz um pouco, o estadual faz um pouco, o municipal faz um pouco. Com isso, essa qualidade na prestação de serviço ela aumenta. Além de possibilitar com que eu, você e todas as pessoas possam fazer o quê? Fiscalizar a atuação do SUS, para verificar se esse serviço realmente está sendo bem prestado ou não. Né? O SUS, né, no SUS,
A responsabilidade pela saúde deve ser descentralizada até o município, ou seja, devem ser fornecidas aos municípios condições gerenciais, técnicas, administrativas e financeiras para exercer esta função. Ou seja, o federal e o estadual precisam, em conjunto, dar suporte para o município poder efetivar o SUS ali naquela localidade. Porque de nada adianta falar que o serviço é descentralizado se não der condições aos municípios de fazerem a operação direito do Sistema Único de Saúde. Então, você descentraliza, mas também você precisa dar condições para que o ente municipal possa exercer da melhor forma possível o atendimento no SUS. Por fim, nós temos a participação popular. A sociedade deve participar no dia a dia do sistema. Para isso, devem ser criados conselhos, como é o caso do Conselho Municipal de Saúde, que nós já mencionamos que 50% dessas vagas do Conselho Municipal tem que ser para os usuários, né, que visam formular estratégia, controlar e avaliar a execução da política de saúde. Então, essa foi a nossa aula rápida sobre noções gerais do Sistema Único de Saúde. Espero que você tenha gostado, espero que tenha sido uma aula útil. Qualquer pergunta, pode deixar aqui nos comentários que, assim que possível, eu venho respondendo, tá bom? Até mais e bons estudos.